A sua fé suporta o silêncio de Jesus? O que você faz quando você faz um pedido para Jesus e não tem a resposta que você espera? Quando a resposta é apenas silêncio, ou a resposta é negativa, ou a resposta é espere um pouco. Como que você reage? O quão forte é a sua fé? Se Jesus olhasse para você agora, o que ele diria da sua fé? Boa noite, vamos começar hoje o nosso primeiro dia da semana de oração com o Pastor Bill. Eu já vou convidá-lo aqui e já adianto para vocês que vai ser muito lindo. Quem conhece o Pastor Bill sabe que não é propaganda enganosa. Boa noite, pastor, tudo bem? Tudo bem, Simone? Deixa eu ver Tudo se eu consigo bem. baixar isso aqui um pouquinho. Que alegria, boa noite, gente. Enquanto vocês vão entrando aí, olha, deixa eu contar que sábado à noite eu estive com o Pastor Bill, com a esposa dele, a Fátima, que além de linda, gente, ela é muito querida. E aí eu falei para ela, Fátima do céu, eu vivo dando trabalho pro Pastor Bill. Aí ela deu risada. Ela falou assim, não tem problema, pode dar trabalho para ele, é bom que mantenha ele ocupado. Eu falei, mas eu dou tanto Yes. trabalho como se ele já não tivesse trabalho suficiente, né? Aí Nossa, ela deu risada. Então, pastor, ó, tem o aval da Fátima, viu? no problem. Ah, gente, o pastor Bill já esteve aqui com a gente no início do ano, quando nós estudamos Apocalipse, fizemos 12 lives com todo o estudo completo de Apocalipse. Inclusive, hoje, pastor, eu inclusive te mandei um áudio dela. Uma das pessoas que eu dou estudo bíblico vieram dos estudos da live de Apocalipse. Ela estudou 2 vezes, te contei na igreja recentemente, né? Ela ouviu 2 vezes, assistiu 2 vezes as lives, estão no YouTube e aqui no Instagram também. E ela falou, Simone, eu tô com sede, eu preciso saber mais, eu quero estudar mais a Bíblia. E eu comecei a dar estudos bíblicos para ela. E muitas pessoas assistiram os nossos estudos de Apocalipse. Foi realmente uma bênção, pastor. Que joia. Foi uma Foi bênção. uma alegria para mim também. Obrigado. Muito bom mesmo. Eu revejo as lives às vezes, assim, para relembrar, fazer alguma outra anotação. E cada vez que a gente assiste, a gente aprende coisa nova. É sempre assim, né? Yeah. A Bíblia é viva realmente, né? A gente está sempre aprendendo. Yeah, nós Pastor, nunca vamos esgotar. talvez alguém está chegando aqui pela primeira vez, só para a semana de oração, não te conhece ainda. Então, se apresente, por favor, para o pessoal que não conhece o pastor Bill Santos. Ele é muito conhecido aqui no Canadá, já adianto para vocês. Aí no Brasil, algumas pessoas também o conhecem, porque ele passava aí o programa dele na TV Novo Tempo. E eu vou deixar que ele se apresente um pouquinho e aí a gente pode ir para a nossa mensagem de hoje. Tá, Simone, obrigado. Olha, eu sou pastor aqui de Toronto. Sou nascido no Canadá, mas eu fiz o meu curso teológico no Brasil, em São Paulo. Fui para lá em 1982. Voltei para o Canadá em 1986. Trabalhei de consultor durante quase 20 anos. E em 2004 fui convidado a assumir a responsabilidade do Ministério de Televisão aqui no Canadá, chamado Programa Está Escrito. E fiquei lá 10 anos nesse programa. E depois de 10 anos saí e comecei outro programa, que já fazem 6 anos que eu tenho outro programa em inglês agora só. O Está Escrito eu fazia em inglês e português. E todos os domingos, às 11h30 da manhã aqui, temos o nosso programa. E aqueles que não podem estar no nosso canal no YouTube ou no nosso website l4ltv.com, lessonsforlivingtelevision.com. Isso mesmo. Algumas pessoas estão comentando aqui que realmente é a primeira vez que estão aqui. Uma pessoa está assistindo do Japão. O Anderson está aqui falando que conhece o Está Escrito Canadá. Então, o pastor Bill foi orador de Está Escrito Canadá por 10 anos, tanto para a língua inglesa, né? Quanto para o português. E o programa em português era transmitido na TV Novo Tempo do Brasil.
Era Então, mesmo. algumas pessoas conhecem o Pastor Bill de assistir a TV Novo Tempo do Brasil. Sejam bem-vindos aí, vocês que estão assistindo pela primeira vez. Fiquem com a gente durante toda a semana e tiram print, compartilhem no story, manda aí o aviãozinho para quem você ama para assistir a mensagem de hoje com a gente. Pastor, mais uma vez é uma alegria receber você. Você sabe o quanto eu sou grata. No problem. E muito obrigado por sempre aceitar aí os meus convites. Uma alegria para mim, obrigado. Pastor, Sempre. ora para nós então, e aí a Vamos gente orar. começa com a nossa mensagem. Nosso querido Deus e nosso Pai, nós estamos muito gratos pela oportunidade de, no final deste dia, passarmos momentos refletindo sobre a Tua bondade, a Tua misericórdia Amém. e o Teu plano para a vida de cada um de nós. Amém. Nós te agradecemos por essa oportunidade e pedimos que o Senhor derrame o Teu Santo Espírito em todos os locais onde essa mensagem está sendo transmitida. Amém. Que nós possamos sentir a Tua presença, que o Teu Santo Espírito nos dê o entendimento necessário, mas não só entendimento, querido Pai, que depois a nossa mente entender as informações, pedimos que esse mesmo Espírito Santo transforme os nossos corações também, para nos tornarmos mais próximos daquilo que o Senhor quer e deseja para cada um de nós. Amém. Não deixes que o inimigo atrapalhe e que a Tua presença e Teu nome seja glorificado agora. Nós te suplicamos em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Dá para me ouvir? Legal? Tá, estou te ouvindo bem. Ok. Então, alguns anos atrás eu fiz um estudo sobre alguns encontros que Jesus teve com pessoas e às vezes pessoas desconhecidas, às vezes com os seus próprios discípulos, principalmente Pedro. E é interessante que nesses encontros nós temos algumas das lições mais práticas para a nossa vida. A Billy Graham, aquele grande pregador evangélico, disse uma vez que os cristãos às vezes têm um preconceito contra o prático, né? Nós às vezes gostamos de ficar muito no intelectual, mas as lições práticas de Jesus são muito interessantes. Por exemplo, nós na igreja agora estamos estudando a Epístola de Tiago, que é realmente um manual de vida prática, de como viver como um cristão. Então, era interessante que nesses encontros, ou em resposta a umas perguntas de Pedro, quando nós analisamos, você vê, Cristo, ele foca bem no miolo do tema e dá uma informação bem prática que todos podem entender. E, uma das áreas que existe muitas perguntas é na área de fé, né? O que é fé, né? Que muitos não cristãos dizem que para nós a fé é, que nós dizemos em inglês, o cop-out, é a desculpa. Quando nós não temos uma resposta, ou é fé, é fé. Mas a fé não é... A fé tem que ter uma base. Eu já falei aqui várias vezes que a razão que eu tenho fé é por causa da pessoa que, entendeu? É por causa de Jesus Cristo. Eu tenho razão para acreditar naquilo que ele fala, porque ele nunca quebrou nenhuma promessa. Então, eu gostaria de começar essa semana falando sobre fé. E aqui no Evangelho de São Mateus tem um encontro que eu vou ser sincero, que as primeiras vezes que eu li, cheguei no final da leitura com mais perguntas do que respostas. Porque assim, a primeira olhada é um negócio meio estranho. Mas vamos tentar hoje, pela graça de Deus, tentar entender a lição prática aqui, a mensagem importante sobre a fé, encontrada no Evangelho de São Mateus, começando no capítulo 15, começando no versículo 21. Então, na minha tradução diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra.
E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Então, como eu disse, um encontro assim um tanto estranho, né? Aparentemente Jesus toma uma atitude meio diferente, né? Então, as primeiras vezes que eu li, eu pensei assim, fiquei com mais perguntas do que respostas. Mas, nós sabemos que todos esses encontros, tudo que aparece na Bíblia tem uma razão por estar aqui, né? Então, a primeira pergunta que eu fiz é por que será que foi incluído que o Evangelho de Mateus não é assim, um evangelho muito longo, né? Por que quando Mateus se assentou para escrever o seu Evangelho, o Espírito Santo tocou nele e disse: não te esqueças de incluir aquele encontro daquela mulher com Cristo, né? Por que essa história foi incluída enquanto muitas outras não foram incluídas? Né? Alguém diz: não, mas a filha foi curada, mas devem haver centenas de pessoas que Cristo curou. Nós sabemos que ele, quando às vezes entrava numa vila, ele curava todas as pessoas, né? Uhum. Mas as suas histórias nunca aparecem nos evangelhos. Por que esta história teve que ser incluída? O que era a mensagem? O que era o ponto-chave aqui? Depois de estudar e orar e falar com outras pessoas, eu acredito que nestes 7 versículos nós temos alguns ensinamentos mais práticos, mais realistas do que é a fé na experiência humana. Entendeu? O que é a fé na nossa experiência, né? Porque os olhos de Jesus caem sobre esta mulher e ele diz para ela: mulher, grande é a tua fé. E essa declaração, é muito raro ouvir isso dos lábios de Jesus. Entendeu? Você não vai encontrar uma vez nos evangelhos onde Cristo chegou a alguns dos seus discípulos e disse: grande é a tua fé. Nunca falou a Pedro, nunca falou a Tiago, nem a João, certamente nunca falou a Tomé. Mas pensa bem, aqui tem uma mulher, a Bíblia nem menciona o seu nome, apenas a região de onde ela veio, né? Nós não conhecemos o nome dela. E Jesus olha para ela e diz: mulher, grande é a tua fé. E isso, criou uma pergunta na minha mente. Por que essa mulher? Aí quando você olha nos evangelhos, se eu não estou errado, apenas existe mais um exemplo onde Cristo fala sobre a grandeza da fé de alguém. Aparecem aqui em Mateus no capítulo 8 e eu acho que em Lucas no capítulo 7. É a mesma experiência relatada aquelas 2 vezes. É de um centurião romano que se aproxima de Cristo e diz: venha, o meu filho é um servo, mas ele diz servo, mas é provável que seja filho, né? Está doente. Jesus disse: podes ir, ele está curado. E o homem vira as costas e vai embora. E os olhos de Cristo acompanham as costas daquele homem. Ele diz para os seus discípulos: ainda não vi tão grande fé em todo Israel. Então, 2 pessoas que Jesus comenta sobre a grandeza da sua fé, interessante. Uma era uma mulher e outro homem, mas nenhum dos 2 era judeu. Exato. E eu acho que isso é um ponto interessante também. Esta mulher, então, nestes 7 versículos aqui,
Eu acho que nós temos, como eu disse, os ingredientes do que é uma fé verdadeira, na experiência humana. Porque o que a fé é, está bem claro aqui. Mas o que a fé não é, também está claro aqui. E aqui seria o primeiro ponto que eu quero destacar. Fé não consiste de uma capacidade de entender doutrinas bíblicas. Fé e conhecimento não são a mesma coisa. Fé e doutrinas não são a mesma coisa. Em outras palavras, é possível ter muito conhecimento bíblico e muito pouca fé. E no caso desta mulher, sabendo as restrições colocadas sobre as mulheres naquela cultura desses dias, a oportunidade dela viajar é provável, eu não tenho certeza, mas dentro do contexto que nós sabemos das restrições, é provável que tudo quanto ela conhecia a respeito de Jesus Cristo, ela tinha aprendido de segunda mão. Alguém tinha falado para ela, alguém tinha contado para ela. Então, uma pessoa com tão pouca fé, com tão pouco conhecimento, mas tão grande fé. E do outro lado temos, por exemplo, Judas, né? Com tanto conhecimento, aos pés de Cristo 3 anos, mas tão pouca fé. Então, Uau. fé e conhecimento, fé e entender teologia não são a mesma coisa. Agora, isso não quer dizer que nós não devemos estudar a Bíblia, né? E conhecer, mas só porque nós temos um entendimento intelectual dos conceitos da teologia, isso não automaticamente se transfere em fé no coração de cada um de nós. É outro processo. Sim. Entendeu? Então, isso é importante, né, que seja destacado logo de começo, porque às vezes nós pensamos que, olha, eu não tenho conhecimento de outras pessoas, ou não, mas isso não quer dizer que não pode ter fé, que a fé é baseada no relacionamento com uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Entendeu? A minha fé é baseada naquele que fez as promessas para mim, que é Jesus Cristo. Então, essa é a primeira coisa. Então, quais são os ingredientes da fé? Então, neste encontro aqui, eu percebo que a fé, a primeira coisa, além desse fato de conhecimento, você vê que diz que em verso 22, né? Ela se aproxima de Jesus, clamando, né? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Então, uma verdadeira fé, uma fé que leva Jesus a dizer, grande é a tua fé, é uma fé que não tem vergonha, não tem receio de apresentar a Deus pelas nossas necessidades humanas. Ela apresentou uma necessidade humana. Ela é uma mãe, a filha estava endemoniada, ela queria a cura da sua filha. Entendeu? Então, quando uma crise entra em nosso lar, na nossa vida, na nossa família, onde é que nós vamos primeiro? Entendeu? Se temos grande fé, é quase como um instinto nosso de clamar a Deus por socorro. Entendeu? E não é para ter receio ou vergonha disso, porque é uma necessidade humana. Por quê? Porque Deus é um pai. Entendeu? Deus está aí para atender as nossas orações. Ele quer ouvir as nossas orações. Entendeu? Às vezes entram crises em nossas famílias e nosso instinto é clamar, chamar a polícia, os bombeiros, a ambulância. Mas se temos uma verdadeira fé, a nossa resposta automática é clamar a Deus. Deixa eu contar bem rápido uma história que aconteceu muitos anos atrás, quase 50 anos atrás, você acredita? Você acredita que eu tenho uma história aqui de 50 anos atrás? Não. Pastor, como a gente te disse sábado, né? Você está muito bem. Se a Fátima visse os comentários que aparecem aqui às vezes, eu não sei se ela ia deixar você fazer a semana de oração. É que eu não leio, eu passo, finge que não vi, entendeu?
Olha, eu tinha 9 anos. E Hum. era no verão, nós estávamos de férias. No verão, meu irmão tinha 5 anos, 6 anos. E a minha mãe decidiu que ia fritar peixe para o jantar. Meu pai estava no trabalho e, e na nossa casa, aliás, na maioria das casas portuguesas, tem duas cozinhas. Tem a cozinha no andar principal e no porão da casa, que aqui no Canadá é muito comum ter um basement no porão, tem outra cozinha no porão. Por quê? Porque quando é para fritar peixe, você faz na cozinha embaixo por causa do cheiro, para não ficar lá em cima, né? Então, isso era o ritual na nossa casa. Então, o que é que a minha mãe fez? Ela pegou uma panela, pôs óleo, pôs no fogão para esquentar o óleo e subiu para a outra cozinha em cima e começou a fazer umas coisas lá e se esqueceu completamente do óleo na panela, ok? Então ela está lá, está na outra cozinha fazendo, coisa dela lá e ela olha e aqui você sabe, pessoal, quem sabe, as casas têm calefação e no chão tem um registro onde sai o ar quente para aquecer a casa, né? E a minha mãe olhou e viu fumaça preta a sair e ela se tocou ao óleo, ok? Ela desceu para o porão e o óleo já tinha incendiado e isso era na década de 70 e o que o pessoal usava muito naquela época era o papel na parede. Eu acho que em alguns lugares até está voltando Sim, essa moda, mas sim. era papel na parede, né? E as chamas pegaram no papel, estavam subindo pela parede e ela gritou para mim, para o meu irmão e nós saímos de casa, né? Aí fomos para a rua e até hoje não sei como é que foi, mas não sei se foi algum vizinho, que era no verão e as janelas, nós não tínhamos ar-condicionado, então as janelas abertas, né? E se eles escutaram a gritaria, eu sei que nós chegamos na rua e logo em seguida chegaram os bombeiros. E eles entraram, nós tínhamos uma porta assim do lado da casa, eles entraram, desceram e tão rápido quanto eles entraram, saíram. Né? E começaram a olhar assim, perguntar quem é que é o dono desta casa e viram minha mãe, a cara dela toda escura da fumaça, do óleo, né? Chorando. E chamou ela e disse assim, como é que você fez? O que é que você fez? Como é que você fez? Ela falava em inglês, né? How did you do it? E ela começou a explicar, olha, eu ia fritar peixe, pus o óleo, esqueci. Ele falou assim, não, como é que você fez para começar o fogo? Como é que você fez para apagar? Ela disse, eu não entendo. Ele disse, não, o fogo apagou, tá? Não tem incêndio. Eu vi as marcas na parede que subiu no papel, mas como é que você fez para apagar o fogo? A minha mãe disse, olha, eu desci lá embaixo e eu vi a chama subindo e eu clamei a Deus, Senhor, apaga este fogo. E saí correndo com os meus filhos. Uau. Aí ele falou assim, eu fico arrepiado até, só já aos 50 Eu anos. fiquei emocionada também. É. E ela disse assim, eu clamei a Deus. Aí ele falou assim, well, it worked, funcionou. Uau. O fogo acabou, entendeu? Nós vamos dar uma verificada se não tem nada por trás das paredes, mas para aquilo que nós estamos vendo aqui, o fogo apagou. Aí estava outro bombeiro lá ao lado, ele disse assim para o chefe, para o chefe lá da turma, né? Ô chefe, será que ela pode vir conosco no próximo incêndio? Né? Entendeu? Mas o ponto é esse, que é aparentemente, de acordo com essa história, esse é um elemento de uma verdadeira, uma grande fé. Né? Que é o nosso instinto. Quando entramos em crise, nós clamamos a Deus. Nós buscamos a Deus. Nós não, às vezes as pessoas podem pensar, não, mas eu tenho vergonha de falar. Isso é um problema meu, pessoal, um negócio tão... Mas não existe nada na nossa vida que é insignificante para Deus. Porque Ele é nosso Pai. Nada na vida dos meus filhos eu ia achar pequeno demais para dizer para eles, por que vocês vieram me preocupar com isso? Nada. Então, um dos elementos de uma grande fé é essa. É quando nós entramos em crise. O primeiro lugar, entendeu? Não é
ó, eu vou tentar todas as soluções humanas e se nada funcionar, aí eu vou a Deus, entendeu? Porque eu, como Uhum. pai, ficaria ofendido, entendeu? Se os meus filhos, eu não queria te incomodar, então eu tentei dessa, falei com o fulano de tal, falei com aquilo, falei com... E como ninguém conseguiu resolver, ok, agora não tem mais opções, agora eu venho a ti. Eu, como pai, diria aos meus filhos, não, vocês têm que vir a mim primeiro a mim, entendeu? Então, esse é um elemento, é a busca de Deus, entramos em crise sem vergonha de apresentar diante de Deus uma necessidade humana, pessoal. Essa necessidade dela é minha filha que está endemoniada, entendeu? Ela não está clamando para, eu preciso ser, menos, ter mais compaixão com o meu vizinho. Eu tenho que amar o meu próximo mais. Não, ela tem uma necessidade pessoal. A minha filha está endemoniada. Eu preciso de ajuda. E ela vem e ela clama a Deus. Então, isso parece para mim ser um ingrediente de uma verdadeira fé. Mas é impossível ler estes versos sem perceber que uma grande fé também passa por grandes provas. Alguns dizem que até isso é que fortalece a fé, são essas provações, né? E eu vejo neste encontro desta mulher 3 provas da fé dela. E eu gostaria de comentar rapidinho sobre essas 3. E eu vou tirá-las de ordem cronológica, porque existe uma delas que eu queria lidar primeiro, que eu não acho que é a mais difícil. Mas Ok. você vê, mas eu então vou tirar de ordem cronológica. Tá. Você vê que ela chega aqui no verso 23, na segunda parte, né? Então ela vem, ela clama, né? Tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Pois na última parte do verso 23 diz assim: e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Então, para mim, esta é a prova da oposição humana. Os discípulos, que eram os ministros do dia, disseram para Jesus: manda esta mulher embora. Nossa. Nós não aguentamos mais. Clamando, pedindo a nós. Uma grande fé é uma fé que consegue permanecer mesmo enfrentando oposição humana. Entendeu? Ok, eu não quero diminuir este teste. Eu não acho que foi o maior teste, mas eu não quero também diminuir. Porque, porque você coloca no lugar desta mulher. Os discípulos, deixa eu falar dessa. Imagina, você chega numa igreja, chega na minha igreja. Entendeu? Você chega para adorar a Deus na igreja, contente com a sua família, entendeu? E você chega na porta da igreja e tem alguém lá que diz assim: vai embora. Nossa. Vai embora. Entendeu? A reação da maioria das pessoas é virar as costas e falar: ok, vocês não me querem aqui, vão embora. Mas isso não era qualquer pessoa, isso eram os discípulos, entendeu? Eram os embaixadores do reino, eram os ministros ordenados daqueles dias, entendeu? Pessoas que acompanhavam a Jesus Cristo. Se chegar lá e o pastor da igreja diz assim: vai embora, saia daqui. Ser sincero, Simone, se isso acontecesse comigo, eu não sei se eu ficaria. Eu também não. Entendeu? Por muito menos, muitas pessoas vão embora. That's right. Mas esta mulher ficou. Entendeu? Ela estava disposta a enfrentar qualquer oposição humana para ficar. Você falou algo muito interessante. Você falou: por menos as pessoas já saíram. Entendeu? Eu sei. Ontem à noite nós tivemos um programa na nossa igreja. Eu falei para as visitas que vieram lá: olha, eu vou à igreja pela mesma razão que eu vou ao hospital, porque eu estou doente. Eu tenho uma doença do pecado. E lá na igreja é que eu sinto alívio e posso tentar uma cura, uma melhora dessa situação. Entendeu? A igreja consiste de pessoas pecadoras. Eu sou. E que vão te decepcionar. Entendeu? Eu não saio para decepcionar ninguém intencionalmente, mas é inevitável.
Entendeu? Ontem mesmo alguém falou para mim, pastor, eu mandei um e-mail, o senhor não me respondeu, eu fiquei meio chateado. E é legítimo eles ficarem chateados. Eu expliquei, eu não fiz por querer, eu peço desculpa. Entendeu? Eu estava no meio de um evento em outra província, 3 semanas intensas pregando, entendeu? E as coisas... Você sabe, quantas vezes você tem que ligar para mim, às vezes que eu não respondo, porque eu não é porque eu não quero, é que são tantas Sim. coisas, entendeu? Mas foi legítima, ela estava certa. Eu pedi desculpa, eu não devia ter feito isso. Eu devia ser mais atencioso a isso, entendeu? Então, eu não estou diminuindo o efeito da oposição humana. Mas, aparentemente, de acordo com esta história, se nós temos uma verdadeira fé, mesmo quando a oposição humana, nós vamos permanecer. Exato. Quando eu entrei no ministério, logo quando eu fui estudar, muitos anos atrás, alguém contou uma história para mim que eu achei interessante. Eu não vou contar toda a história, mas o miolo da história foi o seguinte: o pastor entrou num distrito, foi visitar os membros da sua igreja para se apresentar, né? E ele contou que depois dele ter visitado todos os membros, ele visitou aqueles que já tinham sido membros da igreja para se apresentar e tudo. E não dizer, olha, eu sou o novo pastor aqui da igreja, entendeu? Aí ele conta a história que ele foi a uma casa de um casal, chegou lá, se apresentou, disse, olha, eu sou o novo pastor da igreja, entendeu? Estou aqui para... eles convidaram ele para entrar, muito simpáticos, etc. Ele conversou um pouquinho sobre eles, quem você sabe, etc. Aí o ponto-chave da visita era para ele perguntar se eles já tinham sido membros da igreja e por que razão que eles saíram. Então, ele disse assim, eu entendo que vocês já foram membros da nossa igreja. Se não foram? Ele disse, como é que foi essa experiência? Ele disse, não foi a melhor experiência da nossa vida. Então, ele disse a pergunta lógica, então por que é que vocês não estão lá mais? Por que é que vocês saíram? Ele diz, quando ele fez essa pergunta, o clima mudou. E o marido ficou bem irado e disse assim, tipo, se a liderança da sua igreja tivesse te tratado da maneira que me trataram a mim, você teria saído também. Aí ele disse que ele entrou em alguns detalhes e tentou. Aí depois ele disse assim, ele disse assim, eu não acreditei. Mas como é que você não acreditou? As pessoas são humanas. Eu acabei de contar que eu decepcionei alguém. Somos seres humanos. Pode ser que alguém falou de uma maneira agressiva, e ofendeu a pessoa. Eu disse, não, eu não duvido que alguém maltratou a pessoa. Ele disse o seguinte, eu não acredito que essa foi a razão pela qual a pessoa não saiu da igreja. Ele disse assim, porque ninguém sai da igreja por causa do tratamento recebido por outra pessoa. Eles saem de uma igreja porque eles deixam de se comunicar com Deus. Nesta história, esta mulher com tão pouco conhecimento não deu muito valor à oposição dos discípulos. Agora, isso não quer dizer que a pessoa muda de uma igreja para outra por algum, entendeu? Mas abandonar a Deus por causa do tratamento que eles receberam de alguma pessoa, de acordo com aquele pastor. Sim. Ele disse que essa não é a razão. De acordo com esta história, esta melhor... Aparentemente, um dia, se Deus quiser, eu quero encontrar com esta mulher no céu, se Deus quiser, e perguntar sobre este encontro aqui, que eu fiquei assim, como eles dizem, encucado com esse negócio muitos anos, né? Mas, imagina uma mulher com tão pouco conhecimento, aparentemente, ela tá nem aí que os discípulos mandam ela embora. Ela não deu ouvidos ao que falaram para ela, né? Eles não me querem, tudo bem, isso não é importante para mim. Tudo bem, vocês não querem, eu não quero. Mas ela veio com o propósito e sabia que em Jesus Cristo, lá ela encontraria a resposta. Então,
uma das provas da nossa fé é a oposição humana. Nós vimos muitas vezes quando alguém começa a se aproximar de Deus, começa a estudar a Bíblia, né? Os amigos, os familiares, agora vai ser padre, agora vou te chamar de padre agora. Tá Entendeu? fanático. Entendeu? Essa faz parte da prova da fé, é a oposição humana que muitas pessoas. E uma das coisas que nós, como seres humanos, nós não queremos ser ridicularizados. Isso. Entendeu? Nós, às vezes para nós machuca menos se alguém grita conosco do que se alguém ri de nós. Entendeu? Quando alguém ri de nós, ou começa a fazer troça, não sei como é que se diz no Brasil. Eu acho que fazer o quê? Fazer piada? Piada, you know? Agora, olha, lá vai o padre. Zombar, agora, né? Agora lá vai o padre. Sim, isso. Entendeu? A prioridade dela, né, pastor? A prioridade dela estava em se encontrar com o Mestre, se encontrar com Jesus. O foco dela era Jesus. Ela não estava distraída pelas vozes ao redor, ela não estava distraída pelas pessoas ao redor. Foco dela era um só. Essa é uma lição muito importante para nós. Se a nossa prioridade, se o nosso foco é o encontro com Jesus, a gente não vai se distrair com as coisas ao redor. Com as vozes, com as pessoas, com a oposição, com a crítica, com a risada. Porque realmente isso que você falou, quando uma pessoa começa a estudar a Bíblia, e a gente tem a experiência de dar estudos, e às vezes alguém da família começar mesmo. Ah, mas agora você só fica falando nisso, agora você só fica estudando, mas isso aqui é porque, né? Começa a pôr a pessoa para baixo, e muitas vezes a oposição vem dentro de casa. Muitas vezes vem das pessoas mais próximas. Exato. E aí entra esse primeiro ingrediente dessa mulher, né? Aonde está o nosso foco? Aonde está o nosso olhar? Aonde é como se ela tivesse com um olhar fixo ali em Jesus, né? Ela estava com o olhar fixo nele. Não importa o que vocês estão falando, não importa o que está à volta. Eu vim aqui com um objetivo, eu vim aqui. E o mesmo se aplica para nós na igreja hoje, Exatamente, né? Exatamente. Por isso que a segunda prova é que mais me... por causa desse foco, é que eu acho que foi a maior prova da fé dela. Porque veja o que é que acontece. Eu tirei fora de ordem cronológica. Né? Sim. Mas veja a cena. Ela vem, e eu acredito que ela se joga aos pés de Cristo, entendeu? Rogando, clamando. Algumas traduções dizem, gritando. Né? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas agora vê a primeira parte do verso. Nós vemos a segunda parte, mas veja a primeira parte. Diz assim, ele, porém, não lhe respondeu palavra. Nossa, aí é um golpe, né? Jesus não disse nada. Você está vendo a cena? Ela se joga aos pés dele, abre o coração e Jesus não fala nada. Jesus fica em silêncio. Nossa. Imagina de novo, você chega na igreja, algum lugar, você cumprimenta alguém, oi, tudo bem, como é que você está? E a pessoa não fala nada. Só te olha assim. A indiferença, né? A indiferença. O que é que aconteceu com ele? Entendeu? Para mim, essa foi a maior prova, porque ela veio com esse foco, entendeu? Ela não vai ser desviada por nenhum obstáculo, nenhuma oposição humana, porque ela sabe que ela tem que chegar a Jesus, que lá está a resposta. E quando a pessoa onde ele colocou todo esse foco não lhe diz nada, como ela permaneceu, eu não sei. Porque de outra vez, se fosse eu acho que eu teria ido embora. Se nada, se de vergonha, né? Então, você começa a olhar e começa assim a pensar, será que o silêncio de Deus para com cada um de nós não é a maior prova da nossa fé? Entendeu? Quando nós pedimos a Deus, principalmente quando é um pedido intercessório, quando nós pedimos em favor de outra pessoa, né? Não é uma oração egoísta, eu não estou pedindo por mim, entendeu? Estou pedindo
um familiar, um amigo, um vizinho que está em dificuldade, um câncer, negócio, entendeu? E você ora dia após dia, dia após dia, e a situação aparentemente não muda. Entendeu? Com o passar do tempo, nós começamos a duvidar se Jesus está realmente ouvindo, se ele está interessado, se ele vai responder. Essa é a natureza humana. Então, para mim, isso foi a maior prova da fé dela. Foi que ela conseguiu permanecer lá. Porque, como eu disse, você chega para alguém, diz alguma coisa, a pessoa não te responde, eu não sei, você é bem mais simpática do que eu. Eu viro as costas e vou embora. Eu falei, ué, mas que, entendeu? Entendeu? Isso é uma falta de educação. Entendeu? Você não pode falar nada. Entendeu? Ou às vezes, alguém te vê, entendeu? E se vê e sai correndo, né? Sim, muda a direção. A indiferença, né? A indiferença é um dos piores sentimentos que tem pra gente viver, sentir, né? That's right. Eles dizem que o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Indiferença. Entendeu? Mas, começa a pensar assim, mas será que, ok, vamos analisar essa teoria que é silêncio. Aí eu tenho dois exemplos que, para mim, marcaram. Uma delas é João Batista. João Batista, você lembra, né, que a cena, Jesus chega para ser batizado, entendeu? João Batista, que era o Elias de Jesus, né, foi ele que preparou o caminho para Jesus, né? Quando ele vê Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Existe um entre nós aqui que eu não sou digno nem de amarrar as suas sandálias. Ele tem uma certeza, uma firmeza na sua fé, entendeu? Ele sabe em quem ele colocou a sua fé. Eis o Cordeiro de Deus. Este é o Messias. Ok? Agora passamos algum tempo para frente, João Batista está preso. Ele está na cadeia. E nesse entretanto que ele foi preso, não houve nenhuma comunicação entre ele e o seu primo, que Jesus era primo dele. Sim. Não só, entendeu? Tinha vamos dizer, uma ligação profissional, né? Mas eles eram primos. Primos. E a cena diz que os discípulos chegam para João Batista e João Batista diz assim, o que é que ele está fazendo? Ele mandou alguma mensagem para mim? Eles dizem, olha, os publicanos acham ele estão seguindo ele, as prostitutas. E o que é que João Batista disse? Ele disse, vai até ele e pergunta se ele é o tal ou se devíamos procurar outro. Que contraste, né, entre eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e agora estou com uma dúvida, será que é ele? Então, deixa eu deixar bem claro, eu não estou contando isso para criticar João Batista. Entendeu? Porque eu acho, essa é uma das razões para mim, que eu acredito que a Bíblia é verdadeira. Porque a Bíblia conta essas fraquezas humanas. Porque o que nós estamos presenciando nesta cena é a corrosão de uma fé de um ser humano. Porque eu sou exatamente a mesma coisa. Entendeu? Naquele período de silêncio, a nossa fé começa a ser abatida, entendeu? E Deus... Eu gostaria de dizer para vocês que eu não sou assim, mas eu sou, entendeu? Eu tive um colega de ministério que morreu a semana passada, entendeu? Ele tinha tido um cancro nos intestinos, né? Ele tinha operado, tinha recuperado, estava em casa, estava trabalhando de volta, cuidando de uma igreja, entendeu? Voltou para o hospital para uma cirurgia, para um negócio não muito complicado, e teve uma reação, uma complicação e morreu. Entendeu?
familiares e pessoas da nossa igreja que nós oramos para que Deus curasse ou que Deus fizesse um milagre. Deus não... Entendeu? E quando não acontece, aquilo dá um Dá um abalo, baque, abalo. nossa fé. Porque a nossa mente é tão óbvio, isso faz sentido que Deus tinha. Então, não é uma crítica de João Batista. É apenas mostrando que ele é um ser humano e que esse silêncio de Deus afetou a fé de João Batista. Por isso que essa mulher tinha uma grande fé, porque o silêncio de Cristo não afetou a fé dela. Ela estava nem aí. Entendeu? Isso não... Então, essa é a segunda cena. A cruz. Porque você nota que... Eu acho, mas eu não me lembro de nenhuma vez nos evangelhos onde Cristo reclama do tratamento dele que ele recebe de outra pessoa, de outro ser humano. Entendeu? Eles foram maus comigo. Eles não, entendeu? Pode ser que haja, eu não me lembro de nenhum. Mas o que aconteceu na cruz? Nós sabemos que quando Jesus foi para a cruz e levou sobre ele todos os pecados, todos do mundo, sobre ele, o Pai virou as costas. Em outras palavras, o Pai dizendo: eu odeio o pecado tanto que mesmo se meu próprio filho se envolva com o pecado, eu vou abandoná-lo. É isso, tanto o ódio que Deus tem pelo pecado, não pelo pecador. Então, essa comunicação que tinha sido, como é que se diz? Uninterrupted, não interrompida. Não interrompida durante os 33 anos de Cristo. Ou pelo menos dos anos que ele se tornou ciente de quem ele era, né? Nunca foi interrompida. Mas na cruz, no instante que aquela comunicação que Cristo passou pelo silêncio de Deus, ele clama a Bíblia e diz em alta voz: meu Deus, por que me desamparastes? No instante. Nunca reclamou. 33 anos não tem nenhum relatório dele reclamando. Oh, esse aqui foi mal comigo, esse aqui gritou comigo, esse aqui nada. Mas na cruz, no mesmo instante que o Pai diz: eu vou me afastar, não por causa do pecador, mas por causa do pecado, Cristo clama: meu Deus, por que me desamparaste? Porque naquela hora, Cristo estava passando pelo silêncio de Deus. E eu acredito que essa foi a maior prova da fé de Cristo Jesus. O fato de ele permanecer na cruz, enfrentando o silêncio de Deus, passando por uma experiência que ele nunca tinha passado, sem saber se o sacrifício dele vai ser aceito pelo Pai. Você imagina, entendeu? Aquelas pessoas zombando dele. E o diabo dizendo para ele, para eles sabendo a única maneira que eles podem viver é que se eu morra. Exato. Eu tenho que morrer para eles viverem. E na mesma hora, Deus corta a comunicação com ele e Cristo clama em voz alta: meu Deus, por que me desamparaste? Nossa. O silêncio de Deus é a maior prova da fé de qualquer pessoa, incluindo a fé desta mulher. O fato de ela, com tão pouca fé, com tão pouco conhecimento, permanecer quando Cristo nem deu bola para ela. E os discípulos mandando ela embora. Nossa. Você começa a entender por que Jesus disse para ela: grande é a tua fé. Mas mais uma prova, a terceira prova. Agora vejam, Jesus diz duas coisas, duas frases quebram o silêncio de Jesus para com a mulher. Okay? Primeira frase, verso 24. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeira frase. Segunda frase. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Nossa.
Não é fácil, né? Porque senão, nós temos que nos colocar no lugar desta mulher. O que é que soou para ela? Entendeu? Eu vim só para salvar os judeus. Você não faz parte do nosso clube. Você não é uma das pessoas em quem eu interesso. Você não é parte. Eu não tenho nenhuma obrigação contigo. Eu não vim para te salvar. E a segunda coisa, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. De certa forma, ele está. Não é certa forma, acho que diretamente ele está dizendo que é um cachorro. Uhum. E agora vem o que é que vai ser a resposta dela. Eu sei qual seria a minha. Mas qual vai ser a resposta desta mulher? Então, o que é que ela podia ter feito? Ela podia ter ficado brava e dizendo, eu estou aqui, é só insultos que eu recebo. Primeiro, você não fala nada, os discípulos me mandam embora, agora eu não faço parte do clube, sou um cachorro, chega. Vou embora. Vou embora. Ela podia ter ido embora, zangada, ela podia ter apelado à discriminação e ser eu tenho direitos. Você não, entendeu? Ela podia ter chorado. Mas vejam o que é que ela disse. Verso 27 diz assim. Então ela quer que ela escutou. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Verso 27 diz. Ela, contudo, replicou sim. É verdade. É verdade. Eu sou um cachorro. Eu não mereço nem a tua atenção. É verdade. Eu não estou aqui exigindo os meus direitos. Eu não estou clamando por justiça. Eu vim suplicando a tua misericórdia. Eu sei que eu não tenho direito nenhum de nada, de te pedir nada. Mas eu estou implorando pela tua misericórdia. E Jesus olha para ela, diz, a tua filha está curada. E diz, mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. As pessoas têm me perguntado, por que será que Jesus... Eu acho que... Por que Jesus fez desta maneira? Eu acho duas razões. Uma, porque era uma lição da fé que nós podíamos hoje estudar e tirar lições para a nossa própria experiência. Que eu acredito que tem muitas pessoas que estão passando por essa mesma experiência hoje. Entendeu? E aparentemente Deus não está respondendo a oração, pelo menos não do jeito que nós queremos. Ou eles estão enfrentando oposição humana, ou estão ouvindo que eles não fazem parte, não, entendeu? Eles não são merecedores. E a resposta deles pode ser se afastar. Eu acho que Jesus queria usar isso como uma lição para nós. Mas eu acho também que ele estava tentando criar um contraste entre aquilo que os fariseus e a religião do dia dizia devia ser o tratamento, entendeu? E o contraste dele. Porque eu penso assim, os discípulos devem ter ficado admirados quando Jesus falou isso. Por isso, mas nunca... Isso é estranho, porque Jesus não... Não, Jesus não responde assim. Entendeu? E eu acho que ele está tentando mostrar o contraste para eles, dizendo assim, vocês veem, não, isso não pode ser a nossa resposta, isso não pode ser a nossa atitude para com o povo. A nossa atitude tem que ser diferente. Eu não sei exatamente, mas... E também não sei como é que a mulher soube. Lutero comentou sobre isso, sobre este encontro, que isso foi algo que também deixou Lutero um pouquinho confuso, né? E ele disse o que essa mulher fez foi ela pegou todas as promessas de amor que Jesus tinha feito, ela
se embrulhou nesse, fez um pacote e se jogou aos pés de Cristo. Reconheceu que ela não merecia nada, implorou pela sua misericórdia e Jesus foi incapaz de pisar por cima dela. Mais ou menos esse é o comentário de Lutero. Eu não sei como é que ela entendeu. Nós sabemos que quando Jesus entrou no pátio do templo e viu aquele comércio que estava acontecendo, que eles estavam desrespeitando a casa de Deus e abusando do povo, né? E aquela cena onde Jesus virou as mesas, entendeu? Você nota que ninguém questionou a autoridade dele. Ellen White, essa autora adventista, que disse que quando eles olharam nos olhos dele, eles viram a divindade. Que ninguém questionou. Eu leio isso e eu penso assim, eu acho que ela, apesar da atitude meio fria e das palavras que saíram da boca de Jesus, que no olhar dele, ela olhou nos olhos dele e ela sabia que ele amava. E ela permaneceu. E ela reconheceu. Então, para mim, eu acho, no final da análise, qual é o segredo de uma grande fé? Eu acho que é diariamente nós nos jogarmos aos pés de Cristo, reconhecer que nós não merecemos nada, implorar pela misericórdia de Deus sobre cada um de nós, diariamente, reconhecendo que nós não somos nada, mas Ele é tudo. E eu acredito, se nós fizermos isso, duas coisas acontecerão. Uma, Jesus, como Lutero disse, não vai pisar por cima de nós. E o segundo lugar, Jesus vai dizer de nós, grande é a tua fé. Amém. Porque no final das contas, o que me sobressai na experiência dessa mulher é o reconhecimento dela, que ela tinha que implorar pela misericórdia. Porque justiça é quando nós recebemos algo que merecemos. Nós não merecemos, nós não temos nenhuma, nós dizemos em inglês claim, nós não temos nenhum claim, nós não temos nenhuma reivindicação para pedir a justiça. Para pedir. É simplesmente reconhecendo que é tudo pela misericórdia de Deus. Esta mulher aprendeu essa lição. Como eu disse, não sei se foi no olhar de Jesus, eu não sei se ele falou meio a expressão no rosto dele, mas de alguma forma, alguém disse assim, ela fez com que o amor, um comentarista disse assim, o que ela conseguiu fazer foi que o amor de Jesus falasse mais alto do que o seu silêncio. E no final das contas, ela recebeu aquilo e está se destacando. Foi buscar e é uma das duas pessoas que Jesus disse, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Ela aguentou a oposição, ela aguentou o silêncio e ela recebeu a misericórdia. Será que hoje Jesus, ao olhar para nós, ele pode dizer, grande é a nossa fé? Uma fé só se torna grande passando por provações, né? Então, Tiago diz, eu disse, nós estamos estudando a epístola de Tiago, né? Ele começa a epístola assim, um negócio meio diferente. Ele diz assim, meio um grito assim, sintam alegria quando tem aflições. Fiquem contentes nas aflições. Imagina, se abrir uma carta dessa maneira, entendeu? Esteja contente quando você passa por provações e dificuldades. Por quê? Porque ele diz que as provações criam perseverança, a perseverança, a fé, e com a fé, você vai ter, com fé, ele diz, aí você tem tudo, você não vai ter falta de nada.
Não falta de nada em termos materiais. Você vai ter o caráter desenvolvido de uma maneira que você enfrenta qualquer coisa na vida. Esse é o alvo para cada um de nós chegar. Então, pode ser que Tiago, irmão de Jesus, né? Então pode ser que que ele ouviu essa história, que ele acompanhou ele, não sei. Nós sabemos que quando Jesus era mais novo, houve um período lá que nenhum dos irmãos dele acreditou que ele era o Messias. Mas mais tarde, Tiago reconheceu que Jesus era o Messias e se destacou como um líder na igreja, né? Entendeu? Então, ou ele acompanhou essa história, ou alguém contou essa história, entendeu? Porque ele começa a carta dele falando da fé. E para estarmos contentes quando nós passamos por aflições e dificuldades e provações. Porque isso vai produzir a fé. E foi exatamente o que aconteceu. Se essa mulher não tivesse passado por essas aflições, entendeu? Se ela tivesse chegado e pedisse, Senhor, minha filha está horrivelmente endemoniada, e Jesus tivesse dito, a tua filha está curada. Como ele fez com o centurião, entendeu? Mas, havia algum propósito pela qual ele lidou com ela desta maneira, e deve ter impressionado Mateus ao ponto de incluir esses elementos no seu evangelho, porque tem uma lição para nós. Pastor, mas isso que você falou de 1 Tiago, né? Aqui na minha Bíblia tá toda grifada mesmo, 1 Tiago, porque fala da perseverança. E a gente vê muito isso em Apocalipse. Yes. Os salvos são aqueles que perseveram até o fim. Yes. E a perseverança produz mesmo a fé. Com certeza, eu abri o comentário aí agora, tá, gente? Com certeza, pastor, você conhece essa história. Eu acho ela pertinente pra gente, porque tem a ver com essa fé, né? Pura e genuína. E você conhece, com certeza, essa história. Da Tracy, quando ela era criança, ela conta essa história, contou pro João. Eu já contei no Instagram aqui uma vez. De quando ela tinha 5 anos. A Tracy hoje é uma senhora de 75 anos, professora de piano do João. Foi ela que levou a Bíblia na casa do pastor Bill, a primeira vez, para a mãe do pastor Bill, a Isabel, e começou a dar estudo para eles. A Tracy veio aqui para o Canadá novinha, aos 22 anos de idade. Ela batia de porta em porta na casa dos portugueses, oferecendo Bíblia, oferecendo estudo bíblico. Ela é brasileira e ela veio para cá evangelizar. E quando ela tinha 5 anos, a mãe dela estava muito doente. Uma doença, assim, que a mãe dela iria morrer realmente, né, pastor? A mãe dela estava muito mal de cama, ela já não andava mais, não falava. E os médicos já haviam falado que ela iria morrer. A Trace tinha 5 anos, a mãe dela não era, né, de nenhuma igreja, mas a mãe dela cria em Jesus, lia a Bíblia, contava histórias de Jesus para Tracy. E então, aos 5 aninhos, a Tracy entrou no banheiro, se ajoelhou ali do lado do vaso sanitário, colocou a mãozinha ali e ela conta, né, que ela orou e ela falou assim: Senhor, eu já ouvi histórias a teu respeito, que o Senhor cura. E a minha mãe tá doente e ela vai morrer. Mas eu ouvi que o Senhor faz milagres. Eu conheço, né, as tuas histórias. Então, Senhor, uma criança de 5 anos, eu vou te dar 30 minutos para o Senhor curar a minha mãe. Uau. Eu vou ficar aqui no banheiro esperando, para dar tempo. E quando eu sair do banheiro, eu vou passar em frente ao quarto dela, ela vai estar sentada na cama e ela vai me chamar pelo meu nome. A Tracy, na verdade, em português, ela se chama Iraci. E aí ela ficou no banheiro 30 minutos esperando para dar tempo de Jesus curar a mãe dela. E aí ela saiu, em passinhos bem devagares assim, né? Olhou assim em frente ao quarto, a mãe dela estava sentada na cama e falou: Ira, vem aqui, a mamãe tá bem. Uau.
A mãe dela se curou, a mãe dela morreu recentemente, anos depois, já Yeah. idosa, de Eu outra. conheci ela, Você dona, conheceu ela ou você a viu? dona Aparecida. É, Uau! é. E ela morreu recentemente de outras doenças, de outra, né, Yes, de velhinha. yes, E é uma fé. Ah, e aí a Tracy orou, falou assim: Senhor, se o Senhor curar minha mãe, eu vou dedicar a minha vida ao Senhor. Eu vou yes, dedicar minha vida a Ti e eu vou falar do Senhor para todas as pessoas. E assim a Tracy fez. yes, E até hoje faz. yes, Ela dedicou realmente a Deus, a vida dela toda dando estudos bíblicos, viajou o mundo inteiro tocando yes. piano, foi pianista do Arautos do Rei aí do Brasil. E o Pastor Bill conhece ela muito bem, muito amiga da mãe do Pastor Bill. E é essa fé, né? É dessa fé que a gente está Yeah, falando. yeah, you know, e é essa fé que vai nos sustentar, porque a vida, por nós sermos cristãos, não quer dizer que nós não vamos enfrentar dificuldades na nossa vida. Mas a fé nos dá uma maneira de lidar com as dificuldades, que nós não entramos no desespero, entendeu? A vida nem sempre ocorre da maneira que eu gostaria que ela, Sim, entendeu? Mas nós acreditamos que Deus, na perspectiva eterna de Deus, que Ele sabe o que é melhor para nós, entendeu? Os meus filhos têm, às vezes, dificuldade de entender isso, né? Porque eu tenho outra perspectiva, né? Com mais anos de experiência. You know? Então, a fé não faz com que as dificuldades não entrem na nossa vida, sim. mas faz com que nós temos uma maneira de lidar, entendeu? A mesma maneira que quando nós sabemos o que é que acontece quando uma pessoa morre, né? Paulo diz, eu não quero que vocês grieve, não sei como é que é grieve, fiquem em É, luto como alguém que não tem isso, esperança, entendeu? Nós isso. temos, nós sempre nós choramos, nós sentimos a falta, sentimos aquela dor, Uhum. nós não entramos no desespero. A fé é isso, é uma, é, é, Tiago diz que nos completa a nossa vida, nos dá a capacidade de enfrentar Abacuque fala da mesma coisa, eu falo muito sobre o livro de Abacuque, né? Onde Abacuque diz que a fé, ele usa o exemplo que a fé faz com que os nossos pés sejam que nem os pés daqueles cabrinos, sabe aquelas cabras que sobem nas montanhas? Nós temos aqui no Canadá, né? Que elas Sim. sobem pelas montanhas, né? Com uma certa segurança. Então, o que é que ele diz? Que a fé faz com que quando a vida nos leva para aquelas alturas, né, para aqueles caminhos perigosos, né, que nós podemos andar com fé e com segurança, como aqueles cabritos, né? Por quê? Por causa da fé. É a fé que, quando eu passo pelo o vale da sombra da morte, não vou permanecer, vou passando, Vou passar, né? vou passar. Quer dizer, tem uma entrada, tem uma saída, entendeu? Uhum. Eu não desespero. Eu não estou aqui no vale. Não, porque eu sei que eu vou. Ok, estamos passando. Eu entrei, mas tem uma saída. Entendeu? Então, isso é que a fé nos capacita para fazer isso. Então, para nós no ministério, eu acho que a obra primária do ministério é tentar desenvolver, fazer com que as pessoas desenvolvam essa fé. Porque Uhum. não existe nada mais valioso para eu conseguir alguém, tentar transmitir para alguém do que a fé, porque isso é que vai o sustentar em todas as horas da vida. Nas horas boas, é um reconhecimento de tudo quanto é bom na minha vida vem de Deus. E uma vez eu entrevistei o Dr. Ben Carson, eu entrevistei ele Aham. 4 vezes, né? A gente assistiu no YouTube. O Yeah, João yeah, adora essa entrevista com o Ben yeah, foi Carson. muito, foi muito legal. E ele, Uhum. eu perguntei para ele nas cirurgias que ele fazia, que ele, muitas das cirurgias que eram mais complicadas, quando ninguém mais queria fazer, ele enfrentava. Ele disse para mim, olha, eu falei, mas você não ficava baixo pressão, assim? Não, eu orava e colocava tudo nas mãos de Deus. Desta forma, se dava certo, Deus tinha toda a honra. Se errado, Deus tinha
era Deus também, né? Se der certo, era Deus. Se não der certo, era Deus também, né? Eu faço o meu melhor, mas isso tira uma certa pressão Uhum. da nossa vida. Então, esta mulher aprendeu essa lição. Como ela aprendeu é incrível para mim. Porque, como eu Sim. disse antes, é provável que tudo quanto ela sabia a respeito de Cristo tinha sido em segunda mão. Mas, o conhecimento não é igual à fé. Não. Você pode conhecer toda a teologia e ter nenhuma É. fé. E ateus conhecem a Bíblia. That's right. O diabo. O diabo conhece a Bíblia. É That's isso right. mesmo. Conhecimento não leva a fé, não leva a relacionamento com Jesus. Você pode ter muito conhecimento sobre alguém, mas não ter relacionamento nenhum com Yeah. ela. É Daniel, dizendo ao rei Nabucodonosor, Deus vai me dar o teu sonho. Os amigos de Daniel dizendo, não vamos com medo. Deus pode nos livrar e mesmo se não nos livrar, não faz diferença para nós. Não levou. Uhum. Nós não vamos trair o Uhum. nosso Deus, nós não vamos ser desleais ao nosso Deus. Ele pode nos salvar aí da fornalha, vocês dizem, é fornalha? É isso, Fernando. Ele também pode dizer que não. Para nós Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Porque o foco dele é a vida eterna, né? Nós estamos seguros na nossa fé. Isso. Nós não, a nossa fé, infelizmente, depende das condições. Isso é uma lição muito importante para nós aprendermos. É que a nossa fé não deve depender. Philip Yancey é um autor cristão. Ele escreveu um livro chamado... Ele estava, para ser sincero, não sei se acabou escrevendo, mas chamado Desapontamento com Deus. Aí ele conta, o objetivo dele, ele queria escrever um livro de pessoas que tiveram uma experiência na vida que ficaram decepcionadas com Deus. Aí ele ouviu de uma história de um senhor que estudou para ser psiquiatra, mas nunca praticou, decidiu desenvolver um ministério urbano, né? Uhum. E começou esse ministério, logo em seguida a esposa sentiu um caroço no seio e descobriram que era câncer no seio, né? E elas operaram, ela passou por quimioterapia, foi muito difícil, ela passou por muitas dificuldades, ele teve que assumir muitas responsabilidades em casa. E um dia a esposa ainda estava lutando com o câncer, ele, a filha de 12 anos e a esposa estavam no carro e um senhor bêbado, um cara bêbado, veio contra eles, atravessou a faixa do centro e bateu no carro deles. A esposa cortou o rosto, a filha quebrou o braço e ele deu uma pancada com a cabeça que ele teve dificuldade o restante da vida, ele não conseguia, teve dificuldade de andar, e um dos olhos deles não conseguia focalizar, então não conseguia ler. E ele amava ler. Então, todas essas lutas. Então, Philip Yancey estava escrevendo esse livro sobre decepção com Deus, ouviu falar desse homem e chamou ele para uma entrevista num restaurante. E, para contar a história. E o homem contou a história e Philip Yancey diz que ele pensava que ele ia lá para ouvir a história do desapontamento de alguém, da decepção de alguém em Deus, e realmente o que ele teve foi um curso de mestrado em fé. E o homem disse para ele disse assim, nós temos que diferenciar a fé, Deus e a vida. Deus não é a vida. Entendeu? Ele disse assim, eu fiquei zangado com aquilo que aconteceu na minha vida, com a minha esposa, um bêbado batendo. Mas eu achei que Deus também ficou zangado. Mas Deus não é a vida. A minha fé não pode depender das circunstâncias da vida.
Porque a vida não é justa. Entendeu? E Yancey não esperava essa, entendeu? Essa lição de moral deste homem. Uau. Aí eles conversaram um tempo e Yancey disse que ele disse, olha, eu tenho que ir embora, tem outra reunião. Ele se levantou e disse assim, deixa eu te desafiar a fazer uma coisa. Volta para casa hoje e lê nos evangelhos a vida de Jesus e faz essa pergunta. A vida foi justa para ele? Entendeu? A vida não é justa. Mas a minha fé não depende das circunstâncias da minha vida. A minha fé depende de um Deus que me ama. Não vamos confundir Deus com as condições aqui da nossa vida. Uau. Eu achei, uau, que lição. Entendeu? Nossa, que lição mesmo. Entendeu? Não, esse aqui é o segredo. Conseguir separar as condições que nós nos encontramos nesta vida, que é uma vida contaminada pelo pecado, uma vida que não é justa. Nós encontramos injustiça todos os dias. Entendeu? É injusto que um pastor, o rapaz da minha idade, a esposa tem MS. Entendeu? Ele cuidava dela. E ele morreu, ela está sem ninguém agora. Quem é que vai cuidar da moça? Da esposa dele. A vida é injusta. Mas se eu ficar focado na injustiça desta vida, eu vou perder a minha fé e vou me revoltar contra Deus. Então nós temos que diferenciar as condições desta vida e um Deus que me ama, ao ponto de enviar o seu Filho unigênito para morrer por mim. A fé é baseada no caráter de Deus, de quem Deus é, não nas condições da minha vida aqui. Porque se for assim, quando a vida está indo bem, eu estou com saúde, a minha filha está com saúde, eu vivo numa casa, tenho um telhado. Você viu em Kentucky o que aconteceu agora nos Estados Unidos, aquele furacão, que diz, né? Entendeu? Se a nossa fé é baseada nas condições da vida, aquela pessoa vai perder tudo, entendeu? Isso não é fé. Isso é que nem a bolsa de valores que sobe e desce. A nossa fé não pode ser que nem a bolsa de valores subindo e descendo. A nossa fé tem que permanecer constante. Isso é uma lição para mim. Eu estou aprendendo essa lição ainda. Eu posso dizer como Paulo, não que eu acho que eu cheguei lá, mas eu estou lutando. Eu fixo os olhos. A fé é baseada no caráter de Deus. Eu tenho fé por causa do caráter de Deus, não por causa das circunstâncias da minha vida. Porque as circunstâncias da nossa vida podem mudar em um instante. E mudam. Num instante. Uma fração de segundo. É verdade. Quantas histórias nós conhecemos, Simone? De pessoas de uma fração de segundos. A vida completamente transtornada. Completamente. Eu tenho um membro da minha igreja que hoje faz 10 meses, ele é da minha idade, de ter uma stroke. Como é que diz stroke? É um infarto? Uma trombose, ACI, ou como é que é o... Ai, fugiu a palavra. É um derrame cerebral. Está 10 meses no hospital. Hoje faz 10 meses que ele está no hospital. Aqui em Toronto. Um rapaz da minha idade, um rapaz ativo na igreja, entendeu? A fé dele está firme. Ele não tem, que nem qualquer pessoa, dá uma subida e descida, entendeu? Mas se a nossa fé vai ser baseada nas circunstâncias da nossa vida, se você se encontra numa situação dessa, você está entrando no desespero. Entendeu? É isso mesmo. É isso que é esta lição. Então, os ingredientes da fé, como você resumiria para nós? Então, não ter vergonha de pedir a Deus por necessidades humanas, né? É um instinto. O primeiro lugar, quando nós entramos em Cristo, eu vou a Deus em primeiro lugar. Entendeu? E depois, se Deus quiser, puder encaminhar os bombeiros, ou dar, entendeu? Mas eu vou primeiro a Deus, entendeu? Isso é primeiro. E depois, as provas, conseguir resistir às provas, a oposição humana, entendeu? Que você sempre vai ter. O diabo vai usar pessoas mais próximas de nós, porque ele sabe que essas são as pessoas que têm mais influência sobre nós. Sim. Para nos desviar do rumo de conhecer a Deus melhor, o caráter de Deus, para termos uma fé.
o silêncio de Deus. Deus não sempre responde a oração do jeito que eu quero. Deus sempre responde. Às vezes é sim, às vezes é não, às vezes não agora. Exatamente. Entendeu? Para Paulo, que era Paulo, ele disse, chega. Quando Paulo pediu a Deus que aliviasse aquele espinho na carne, né? Deus chegou ao ponto de dizer, chega, eu não vou resolver isso para ti. A fé, ele teve que, não? O que é que ele vai dizer? Ok, então eu não vou. Ok, então, olha, a obra que tinhas para eu fazer, eu não vou fazer mais. Ele não disse isso, ele continuou, porque tinha fé. Então, o silêncio de Deus, e depois o reconhecimento que nós não temos, em inglês nós temos um claim, nós não temos nenhum pedido, nós não temos nenhuma autoridade de exigir de Deus nada. Nada. Deus opera conosco debaixo da sua misericórdia e da sua graça. E é o reconhecimento disso. Entendeu? É cada dia nos jogarmos aos pés de Cristo, reconhecer, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, a não ser a mim mesmo. Eu sou um pobre pecador. Eu peço pela tua misericórdia. E cada dia, um passo de cada vez, entendeu? Deixar que Deus opere. Amém. Esse milagre. E Deus opera pensando na nossa salvação, né, pastor? That's right. É importante a gente lembrar disso, né? Que ele não opera pensando, visando apenas na nossa vida aqui nessa terra. Não. A gente tem esse foco daqui, da terra, de ser feliz aqui, de conquistar coisas aqui. E Deus se alegra em nos dar essas bênçãos. Mas a visão de Deus, ela vai muito mais além. A visão de Deus está na eternidade, está na nossa salvação. E muitas vezes as nossas orações não vão ser respondidas como a gente quer, mas vão ser respondidas da forma que é melhor para nós. Porque Deus está vendo a nossa salvação lá na frente. E às vezes a gente está pedindo algo que vai ser ruim para nós e a gente não sabe. Exato. O único ponto de referência que nós temos é esta vida aqui. Exato. Nós não, entendeu? Esse é... Quando eu era consultor, eu fiz trabalho com o estado de Havaí. Então, em um ano, eu visitei o Havaí 9 vezes, né? Você viu como é que é? Aí, algumas das vezes eu levei a minha família. A primeira vez que eu levei a minha família, né? Naquela época você ia de Toronto direto a Honolulu, 10 horas e meia de voo, né? E, então, só para explicar, Havaí, que você está falando do Havaí. Havaí. Você falou com sotaque inglês, talvez. Havaí. Aí, os meus filhos, 10 horas e meia de viagem, não sei, espera, vale a pena quando você chega. Por quê? Qual é a diferença? A única diferença é que eu já tinha estado lá, já tinha visto. Eu sabia que as 10 horas e meia no avião ia valer a pena. Vale a pena ficar 10 horas e meia no avião. Eu sei que vai cansar, eu sei, entendeu? Que não vão conseguir dormir. Eu entendo tudo isso. Mas chegando lá em Honolulu, vocês vão dizer, valeu a pena. Entendeu? E para mim, esse é o ponto de Deus. O único ponto de referência que nós temos é essa vida. E o diabo nos tem enganado que a felicidade aqui é acumular dinheiro e ter um carro novo e uma casa grande, entendeu? E divertir, entendeu? Que nada dessas coisas por si mesmos são errados, não é, pessoas têm uma casa boa, um carro bom, mas a tendência do ser humano é colocar essas coisas no lugar que Deus precisa ocupar e achar que a felicidade vem dessas coisas, não vem. Então, mais vale nós vivermos numa barraca aqui, entendeu? Porque aquilo que Deus tem para nós, Paulo disse, olho não viu, ouvido não escutou, nem a nossa mente tem a capacidade para imaginar. Eu consigo imaginar muita coisa, mas Paulo diz, nem a capacidade, o negócio é tão além, nós nem a capacidade para imaginar como é que vai ser. Ninguém que passou por dificuldade nessa vida, eu acredito, vai chegar à eternidade e vai dizer assim, não valeu a pena. Pelo contrário, as pessoas vão dizer assim,
eu estava disposto a até sofrer mais Uau! para poder atingir isso aqui. Eu nunca tinha pensado isso, sabia? Eu teria sofrido até mais para agora chegar aqui. That's right. Que o nosso pensamento possa ser esse, né, pastor? Da Yes. eternidade, na vida Yes. eterna. Né? Que o nosso olhar, o nosso foco seja como um laser, não That's nas right. coisas da terra. Yeah. Não que a gente não faça planos, a gente faz planos, That's a right. gente vive, mas o foco não pode ser aqui, né? Yeah. Eu Tudo acho em que seu lugar. tudo em Tudo seu em lugar. Em primeiro lugar, o reino de Deus, né? E as That's outras coisas serão acrescentadas. That's right. Eu acho que no futuro a gente pode combinar, pastor, de fazer aquele estudo sobre o sofrimento, Sure. né? Porque pessoas boas sofrem, o causador do sofrimento, Yes. como isso começou. Porque eu recebo muitas mensagens aqui, penso que você também, né? Uma das minhas É a pergunta número 1 que eu recebo. Número 1, com certeza, número 1. É uma das minhas seguidoras aqui, eu oro muito por ela, a gente às vezes se fala. Ela perdeu o marido grávida. E é uma dor, assim, que a gente não consegue nem começar a imaginar, né? O que você fala para uma pessoa? Não tem o que você fale que aplaque uma dor dessa. De estar grávida e perder o marido. Ou uma mãe que perde um filho. Então, é o que você falou. Esse mundo, nós vamos passar por sofrimento, vamos passar pelo vale. Mas ele tem um final. That's right. A gente não vai ficar lá. E quando nós estamos lá, o pastor está com a gente. That's right. E tem um sermão seu da TV, né? Que você fez, que você fala que o pastor tem que se tornar nosso Senhor. Yes. O Senhor é o meu pastor. Então, primeiro ele se torna o teu Senhor. Então, ele é o teu pastor. Yes. E ele vai estar com a gente. E a gente tem que perseverar. Eu falo isso para todas as pessoas que eu dou estudo. Eu falo, persevere. Porque Apocalipse não fala que a gente não vai passar por problemas. A Bíblia não fala que a gente não vai passar por problemas. Mas ela fala que aquele que perseverar tem a sua coroa garantida. E é nisso que a gente tem que... Nós podemos chegar lá um pouquinho arranhados e nós dizemos em inglês, a little bit bruised, entendeu? Com algumas manchas, entendeu? Umas marcas mas perseveramos, ficamos lá, entendeu? É isso aí, aguentar até o fim. Olha, amanhã, durante a semana eu vou falar de 2 encontros que Cristo teve com Pedro, como eu falei na introdução. É interessante que, em resposta às perguntas meio loucas de Pedro, nós temos algumas das lições mais práticas de Jesus. Eu já estou ansiosa. E amanhã vamos falar sobre isso. Eu acho que é, a explicação mais clara da natureza do reino de Deus e a salvação. Como é que uma alma é salva. E tudo é resposta a uma pergunta meio, como é que se diz? Insensível de Pedro. Pedro faz uma pergunta que te deixa assim meio não muito confortável, né? Não conta qual a pergunta agora. Não vou contar, mas é um negócio que você fica assim, Pedro, really? Você não tem vergonha de fazer uma pergunta dessas, né? Mas essas perguntas dele resultam em algumas das lições mais práticas. Então, amanhã é sobre uma lição prática de a natureza da nossa salvação, a natureza do reino de Deus e como é que nós somos salvos. Tudo de uma pergunta de Pedro. Uau! Então, amanhã estejam aqui com a gente para o nosso segundo dia. Vamos ver essa pergunta de Pedro. Eu já estou curiosa, não sei vocês. Tira um print, gente. Eu queria pedir, nós temos 45 pessoas aqui ao vivo. Imagino que muitas pessoas estão aí com o marido. Queria mandar um abraço para a Aline, para o Anderson. Dei estudo para ela hoje. Falei que ia mandar um beijo para ela ao vivo. Ela falou que ia ficar com vergonha. Acho que você está aqui, hein, Aline? Então, imagino que sejamos mais de 45 pessoas ao vivo, os que vão assistir depois, né? A Aline tá aqui, olha lá. Eu e meu esposo estamos assistindo. Ai, que bênção, Aline. Fico muito feliz. Voltem amanhã. Tira um print aqui, eu com o Pastor Bill, com as nossas carinhas aqui. Compartilha no story.
Coloque uma frase que marcou no nosso estudo de hoje, né? Grande é a tua fé. Ou escolha a frase que você, no estudo de hoje, marcou o seu coração, que transformou, que fez você pensar, refletir. Então, coloque essa frase nos comentários. Quando eu lançar o vídeo aqui, vou salvar, né? Vai ficar salvo. Então, coloca lá essa frase. Grande é a tua fé. Marca alguém que você ama. Compartilha essa live, esse estudo com outras pessoas. E lembrando que temos outras lives de outros estudos com o Pastor Bill aqui, né? Nós fizemos recentemente, em outubro, sobre a morte. Estudamos o estado do homem na morte. Estudamos também a nova aliança e a antiga aliança. E estudamos todo o livro de Apocalipse. Então, tem bastante, vocês que estão vendo aí o Pastor Bill pela primeira vez, gostou do sermão dele, tenho certeza. Assistam lá os nossos estudos. Tem no YouTube também, do Histórias do João, o link tá aqui na bio. E tem a Dani tá lá das Filipinas assistindo a gente. Tem a Dani lá da Nova Zelândia também. Lembra da Dani, pastor? Acompanhou a gente em todo o estudo de Apocalipse. A Dani foi forte. Até deu um negócio lá, um terremoto, sei lá, que foi. Foi em uma das lives, teve um terremoto lá na Nova Zelândia. A Dani, sempre parceira aqui com a gente. Sim, o Pastor Bill tem canal em inglês no YouTube, Living for Life da Television. Lessons for Living. Eu vou deixar escrito ali no... Eu vou deixar no story o link. Pronto, vou fazer isso. Que aí é só você clicar no link que você vai lá pro canal do Pastor Bill. Muitos sermões lá em inglês. E você acha em português também algumas coisas, né, pastor? Tem menos, talvez, né? Bom, no meu lá tem, gente. Tem Apocalipse completo em português. Tem essas que eu falei. E eu acho que tem um estudo de Tessalonicenses que eu fiz em português também. Isso, tem. Tem Tessalonicenses. Tem algumas coisas. Isso. Então, amanhã nós voltamos. Vamos estudar, então, amanhã. O tema é salvação. E, pastor, então... Até a história do terremoto, estamos juntos. Ai, Dani, você é muito fofo. A Dani escreveu aqui o nome do canal, Lessons for Living. That's it, perfect. Isso aí. É isso mesmo. Pastor, ora para nós, então, por Vamos favor. Orar, sim. Vamos sim. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado por esses momentos. Pedimos uma bênção sobre cada pessoa que nos acompanhou, cada um de nós que estamos desenvolvendo este músculo da nossa fé, que o Teu Santo Espírito continue operando na nossa vida e que a Tua paciência com cada um de nós não se esgote até que cada um de nós seja exatamente aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Amém. Continue nos abençoando nesta semana e que a Tua palavra se torne viva na nossa vida e que ao nós vivermos, possamos demonstrar nas nossas ações aquilo que o Senhor tem feito no nosso coração. Amém. Abençoe cada pessoa, te suplico em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, Pastor Bill. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau.